Tudo bom, galera? Bem-vindos aí ao curso de Introdução à Metafísica. Essa é a nossa aula de número 8. E hoje a gente vai falar de algumas objeções à teoria realista das propriedades, né? A gente tem visto nas últimas aulas o realismo, né? A gente viu que o realismo é a posição de que existem universais, que propriedades são universais, né? E que a gente viu também duas formas de realismo, realismo platônico e aristotélico. A gente não comparou essas duas formas, mas considerou um conjunto de argumentos gerais, né, a favor do realismo em geral. E a gente viu 3 argumentos a favor do realismo. E hoje a gente considera 3 argumentos contra o realismo. Eu acho que vai dar para colocar todos esses argumentos numa única aula. Mas se a gente vê que está ficando grande demais, a gente para, né, e continua na aula seguinte. Mas eu acho que vai dar para colocar tudo numa aula só. Eu queria começar falando de uma coisa que assim, talvez já tenha ficado implícito aí, né, mas que eu devia ter dito isso explicitamente e eu não disse na última aula. Que nas 2 últimas aulas, né? Que é como o realismo resolve os 4 probleminhas lá da família de problemas que a gente chama de o problema dos universais. Vamos relembrar esses 4 probleminhas? Eles são os seguintes. Primeiro, o que são propriedades? Segundo, existem universais? Terceiro, como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade? E quarto, como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes uns dos outros? Vamos ver que, como a posição realista de que propriedades são universais, né, de que existem universais e etc., resolve cada um desses probleminhas, em alguns casos vai ser mais óbvio, em outros menos óbvio, né? Mas vamos considerar um a um aí. A nossa primeira pergunta, o que são propriedades? A resposta do realista para esse problema é muito clara e direta. Propriedades são universais. E aí, lembra, a gente pode entender universais ou como transcendentes, né? Entidades abstratas que estão fora do espaço do tempo e que são exemplificadas por diferentes objetos, ou então como imanentes, entidades que estão inteiramente localizadas onde cada uma de suas instâncias, né, dos objetos que as exemplificam estão. Então, o que são propriedades são universais, ou transcendentes ou imanentes. Essa é a resposta do realista. A segunda pergunta tem uma resposta ainda mais óbvia. A segunda era, existem universais? A resposta é sim, né? Evidente. A terceira pergunta foi chamada, né, de problema do um e muitos. Ela é conhecida dessa forma. E ela é, como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade? Bem, a resposta do realista é que diferentes particulares compartilham a mesma propriedade em virtude de eles exemplificarem ou instanciarem o mesmo universal. Então, por exemplo, esses 3 particulares aqui, né, eles compartilham a propriedade de ser uma caneta em virtude de cada um deles exemplificar ou instanciar o universal, né, de ser uma caneta, a propriedade ou universal de ser uma caneta, né? E o terceiro problema o quarto problema, perdão, é quase igual ao terceiro, né? Agora a gente quer saber como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes em certos aspectos, né, uns dos outros. Aqui novamente a gente explica recorrendo a universais. Olha, a gente já viu o que explica similaridade entre os objetos, né? O que explica que esses 2 objetos aqui sejam similares, né, esses 3 objetos, no aspecto de ser uma caneta, é que cada um deles exemplifica ou instancia o universal de ser uma caneta, né? O que explica que eles sejam similares no aspecto de ser azul é que cada um deles instancia a propriedade de ser azul no sentido de ser uma caneta azul, né? Agora, por outro lado, o que explica a diferença entre esses objetos aqui, ó, esse aqui é preta, no sentido que explica que esses 2 são diferentes desse no aspecto de ser uma caneta preta, né? É que esse objeto aqui exemplifica a propriedade, né? Exemplifica o universal de ser uma caneta preta, enquanto esses 2 não exemplificam esse universal, eles exemplificam o universal de ser uma caneta azul,
né? Ou seja, objetos são similares ou diferentes na medida em que eles partilham, né, exemplificam ou não as mesmas propriedades. Eu e você somos similares no quesito humanidade porque a gente exemplifica, nós dois exemplificamos a universal de ser humano, né? Mas, por exemplo, talvez a gente seja diferente no sentido de que você é mais alto ou mais baixo que eu, nesse caso, seja qual for a altura que eu instancio ou exemplifico, você não instancia nem exemplifica ela. E seja qual for a altura que você instancia ou exemplifica, eu não instancio, não exemplifico ela. Então a gente tem aqui como o realista responde a cada um dos 4 probleminhas, né, que a gente chamou de o problema dos universais. Era algo que eu devia ter falado nas aulas anteriores. Assim, claro que a gente acabou vendo isso implicitamente, mas eu devia ter tornado isso totalmente explícito, né, nas últimas aulas e acabei não tornando. Estou corrigindo esse erro aqui. Tá bom. Com isso a gente pode passar para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje são 3 objeções à teoria realista, né? A gente vai ver hoje a objeção que apela ao mistério da instanciação, a objeção que apela ao mistério dos particulares e a objeção do regresso. Vou lembrar que é algo óbvio, né? Essas não são, nem de longe, as únicas objeções possíveis ao realismo, né? Assim como os argumentos que eu apresentei nas últimas aulas não eram os únicos argumentos possíveis a favor do realismo, a gente está fazendo seleções aqui, né? Esse é um curso muito introdutório. Meu objetivo é que vocês aprendam a dar os primeiros passos aí em metafísica. Então sempre envolve uma seleção, né? E etc. Vai ter um argumentozinho hoje que eu acho um pouco mais complexo, mas a gente vai tentar entender ele aí, a gente vai tentar... Vou tentar explicar ele de forma que qualquer um consiga entender. Vou tentar, né? Vamos ver. Mas vamos começar por um argumentozinho que é até bastante claro, que é a primeira objeção nossa, que é o mistério da instanciação. É assim que eu chamo ela, né? Bom, essa objeção pode ser colocada de forma muito direta. Ela é basicamente isso aqui. O realista deixa a relação de instanciação como um completo mistério. Lembra que o realista, seja ele platônico ou aristotélico, ele explica, né? Ele dá um mapinha do mundo que envolve, de um lado, particulares, envolve, de outro, universais, e a relação entre particulares e universais é o que a gente chamou de relação de instanciação, ou exemplificação, se você preferir. Existem autores que diferenciam entre instanciar e exemplificar, mas eu não vejo motivação para isso, não. Enfim, eu uso como sinônimo aqui, instanciar e exemplificar. Acho que é uma pseudo-distinção. Mas enfim, talvez eu esteja errado, mas aqui está sendo usado como sinônimo, instanciar e exemplificar, viu? Aí, então você tem esse mapinha geral da realidade, né, que inclui particulares e objetos, e a relação de instanciação entre particulares e objetos. Então é claro que essa relação é fundamental para a explicação realista. Não é um terminho de pormenor, né? É um dos conceitos centrais do realismo, a relação de instanciação. A instanciação é, digamos assim, a cola que une os particulares e os universais, né? É a cola que une a propriedade de ser uma caneta e este objeto aqui, né? A gente diz que esse objeto possui a propriedade de ter uma caneta, ou instancia a propriedade de ter uma caneta, ou exemplifica essa propriedade, né? A instanciação ou a exemplificação é a cola entre o objeto e essa propriedade. Pois bem, então a instanciação não é um mero detalhe na imagem realista do mundo. Ela é algo de fundamental importância. Na verdade, nesse mapinha que a gente deu, há 3 conceitos fundamentais: particulares, universais e instanciação ou exemplificação. Então é um dos 3 conceitos mais fundamentais da realidade, caramba, né? Então o que a gente tem de fazer nesse caso? A gente tem de dar uma explicação do que é instanciação. Ela não pode ficar completamente misteriosa.
Quando a gente recorre a um grupo de conceitos em filosofia para explicar um determinado fenômeno, a ideia é que esses conceitos estejam relativamente claros, né? Senão não adianta nada. Por exemplo, imagina que eu tento explicar para você o fato de que esse e esse objeto aqui são ambos canetas, né? O fenômeno do um e muitos, né? Eles compartilham a propriedade de ser uma caneta, apelando não à instanciação, vou apelar à relação blá blá blá. Então aqui, esse objeto e esse objeto são particulares, cada um deles é um particular, e eles, blá blá blá, a propriedade ou universal de ser uma caneta. Isso explica alguma coisa? Bom, você vai dizer assim, depende, né, Sérgio? Depende do que é blá blá blá. Você tem de dar uma explicação do que é blá blá blá. Se eu não der uma explicação do que é blá blá blá, então eu realmente não tenho uma teoria, né? Porque minha teoria está apelando a uma espécie de ruído aí, né? O que cola os dois grupos de entidades que eu estou postulando, as duas categorias que eu estou aceitando, blá 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 e blá blá blá, até aqui é só um ruído, eu não disse nada sobre o que isso significa e etc. Se não há uma indicação do que é instanciação ou do que é exemplificação, então qual é a diferença da relação a qual o realista apela, instanciar, né, exemplificar, e o blá 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 ao qual eu apelei aqui? Qual é a diferença? Trata-se aqui de um problema realmente importante, né? O realista tem de explicar. Aliás, aqui é um ponto onde o antirrealista, né, pode apelar. Ele pode dizer o seguinte: eu disse na última aula, né, que é possível colocar em causa que o realista realmente explica o que ele diz que explica. E um modo de fazer isso seria justamente apelando ao fato de que a relação de instanciação ficou misteriosa. Pode-se argumentar assim, olha, a explicação realista apela a um conceito muito importante de instanciação, mas deixa essa relação de instanciação totalmente misteriosa. Então o que ele está explicando no fim das contas? Nada, né? A explicação dele é tão informativa quanto a minha, que apela a blá blá blá. E o que a minha explica? Nada. Então aqui você coloca em causa que o realista realmente esteja explicando alguma coisa. Mas agora você tem um ponto, né? Não é que você está, oh Deus, o realista não explica, oh meu Deus, eu não aceito o realista. Não, agora você realmente está desenvolvendo, está elaborando o seu ponto. E isso aí está ok. É assim que se faz em filosofia. Funciona essa objeção? Eu tenho dúvidas sobre se ela funciona ou não, mas eu posso apontar aqui algumas limitações dela e aí vocês decidam por vocês mesmos. Primeira coisa que um realista pode dizer é o seguinte: instanciação, a relação de instanciação, ela é indefinível, ela é primitiva. Tá? Então, quando você vê filósofo falando de primitiva, é isso aí, indefinível, tá? No nível mais básico da explicação, você não define ela. Você pode achar que isso é arbitrário, né? Você pode pensar assim, aí é muito fácil, né? Se o realista só diz que a relação de instanciação é primitiva, fica fácil demais. Então eu posso só recusar explicar qualquer coisa chamando de primitivo. Toda vez que alguém me perguntar assim, mas o que você quer dizer com esse conceito? Eu digo, não, é primitivo. Parece que o realista está roubando aí, né? Parece que ele está trapaceando, digamos assim. Mas não é tão óbvio que ele esteja trapaceando, não. Vamos considerar alguns fatos. Primeiro, toda teoria tem de ter primitivo. Por que toda teoria tem de ter um primitivo? Porque não dá para você definir os conceitos ao infinito. Se você explica um determinado fenômeno em termos dos conceitos B e C, né? E aí você tem de definir B e C. Você define em termos do conceito D. Aí você tem de definir o conceito D. Você define em termos do conceito E. Aí você tem de definir E. Bom, você não pode continuar para o resto da vida. Não pode. Você não pode continuar ao infinito. Toda explicação, então, tem de ter alguns conceitos são primitivos, que eles próprios são usados para explicar os outros conceitos, mas eles próprios não são explicados em termos de outros conceitos. Toda explicação tem de ter. Então isso já está dado. O antirrealista também vai ter de apelar a primitivos, todo mundo vai apelar a primitivos. Toda explicação tem de ter algum. Agora, isso é principalmente verdadeiro em metafísica, né?
Por quê? Porque na metafísica a gente está lidando exatamente com o quê? Com as categorias mais básicas da realidade. Quando eu digo mais básica, eu estou dizendo, essas categorias são categorias tais que todo o resto vai ser, direto ou indiretamente, explicado em termos delas. Mas elas mesmas não vão ser explicadas em termos de nada mais. Por quê? Porque elas são mais básicas. Se você pudesse explicar as categorias de universal, instanciação e particular em termos de algo mais básico, essas categorias não seriam as mais básicas, né? Essas outras que você postulou para explicar elas seriam a mais básica. Então, evidente, se você quer o mapa geral da realidade, o realista está dizendo o seguinte, o mapa geral da realidade inclui categoria de particulares, universal e instanciação. Bom, evidentemente, se esse é o mapa mais geral possível da realidade, então essas são as categorias mais gerais possíveis, são as categorias mais básicas de todas. Não há outras categorias em termos das quais você pode explicar elas. Então, aqui, não só o realista está apelando a um movimento que é comum, que é aceitar um primitivo, mas ele está fazendo isso num contexto onde isso é totalmente legítimo de ser feito. Em qual lugar você espera que alguém apele a primitivos? Quando ele está apontando as categorias mais básicas de todas. E é exatamente isso que o realista está fazendo. Então, você explica certos fenômenos, como o fenômeno do um em muitos, por exemplo, o problema do um em muitos, em termos dessas categorias. Mas essas categorias, elas próprias, não são explicadas em termos de mais nada. Elas são primitivas, são basiconas. Ali é o fim, é a rocha dura, é o fim da explicação. Ok? Faz sentido, não faz? A gente precisa conceder ao realista que isso faz bastante sentido. Então a ideia do realista não é totalmente arbitrária. Por outro lado, o antirrealista vai estar com a razão aí de fazer algum protesto aqui. Porque ele pode dizer assim, tá bom, é verdade, toda teoria tem de ter um primitivo. E é até plausível que esse primitivo, que você apele a primitivos quando você está explicando, recorrendo a categorias que você diz que são as mais básicas da realidade, né? Essas categorias não vão mesmo poder ser explicadas em termos de nenhuma outra, porque elas são as mais básicas. Só que daí não se segue que você possa simplesmente dizer nada sobre essas categorias. Você tem de clarificar elas, né? Para que a gente possa pelo menos compreender o que você quer dizer com elas. Não pode ser só um blá blá blá. Senão eu posso só dizer assim, a realidade é formada pelo blá 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 e blá blá blá. Aí quando você me pergunta assim, o que é blá 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 e blá blá blá? Eu não posso explicar, porque são as mais básicas categorias da realidade, elas não são explicadas em termos de nada. Isso seria completamente absurdo, não seria? Então veja bem, é verdade que essas categorias são indefiníveis, mas daí não significa que o realista não possa ilustrar, né, uma explicação, dar uma explicação ilustrativa delas, uma caracterização, a gente chama de caracterização, né, que pelo menos permita a gente compreender o que elas são. Vocês devem estar ouvindo um doguinho aí latindo, desculpa aí, como vocês sabem, né, de vez em quando tem os barulhinhos mesmo. Pois bem, então, você não pode só fazer isso que eu acabei de fazer, né? Postular blá 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 blu blu blu, sei lá, não lembro mais qual foram as duas que eu postulei, e se recusar a dizer algo mais sobre elas porque são mais básicas. O realista tem de pelo menos ilustrar o que são essas categorias, ilustrar de forma que a gente consiga, que ele consiga jogar luz pra gente acerca do que elas são, né? Precisa definir elas, precisa apelar a categorias mais básicas? Não. Mas precisa pelo menos conseguir caracterizar elas, mesmo que seja em termos de categorias menos básicas, mas de forma que a gente pelo menos saiba do que está sendo feito, o que está sendo dito aí, né? E a relação de distanciação não é uma exceção aqui. Veja, o realista conseguiu pelo menos jogar alguma luzinha aí no que é o universal. Conseguiu jogar alguma luzinha aí no que é o particular. Talvez. Não, a gente vai ver que tem uma objeção que diz que não, mas enfim. Então também deve fazer a mesma coisa com a relação de instanciação. Moral da história, o antirrealista realmente tem um ponto aqui. Ele tem... A objeção dele não pode ser ignorada, não. Esse ponto talvez não seja tão forte quanto alguém pode pensar à primeira vista. Não? Alguém pode pensar assim, que nossa, o que o realista está fazendo é totalmente arbitrário. Não é totalmente arbitrário. O realista pode apelar a um primitivo. Todo mundo pode apelar a um primitivo, principalmente em metafísica, é uma área que a gente espera mesmo que as pessoas vão recorrer a primitivos. Agora,
Deixa eu ver, esqueci o que eu ia falar. O cachorro Renatinho está me distraindo. Por outro lado, o realista tem pelo menos de ilustrar o ponto dele, de clarificar o que ele quer dizer, jogar alguma luz sobre o que é a relação de instanciação. Há tentativas de fazer isso, mas assim, a gente não vai insistir muito nisso não. Meu ponto aqui é só clarificar para vocês o tipo de problema que o realista levanta. E a gente pode então passar, fica aí a tarefa de vocês pensarem sobre isso, né? Pensem sobre isso, avaliem, vocês acham que conseguem clarificar o conceito de instanciação, vocês acham que o realista consegue fazer isso? Acham que não? Se ele consegue, como ele faria? Se não, por que ele não conseguiria? Enfim, fica aí para vocês tentarem pensar e desenvolver, né, esse ponto aí. Eu vou passar para a segunda objeção, que tem uma moral bem próxima da primeira. A primeira objeção dizia que o realista deixava o conceito de instanciação como um mistério. A segunda objeção diz que o realista deixa como um mistério o conceito de particular. Sim, lembre-se que o conceito de particular é um dos conceitos fundamentais do mapinha geral da realidade dado pelo realista. O mapinha que a gente considerou lá envolvia particulares, envolvia universais e uma relação entre eles que é a relação de instanciação. Agora, o antirrealista vai objetar o seguinte: olha, não apenas a relação de instanciação está ficando como completamente misteriosa nessa conversa aí, mas também o conceito de particulares, a ideia de um particular. De acordo com o realista, um particular, né, é algo que está além ou por trás das propriedades que ele exemplifica. Lembra lá, né? Tem um particular, que é isto aqui é um particular, e ele exemplifica propriedades. Ele exemplifica a propriedade de ser uma caneta, de ter determinado peso, ter determinado comprimento, de ter uma tampa de tal cor, de ser azul e etc. Então você tem particulares por um lado e universais por outro. E os particulares exemplificam universais, eles são o que está por trás de toda essa cortina de universais, digamos assim, né? Mas isso deixa a ideia de um particular como completamente misteriosa. E por quê? Porque a gente não tem acesso a esse algo que está por trás de todos os universais. Quer ver que não tem? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, eu dou o exemplo. Pensa no que é conhecido como o argumento do striptease ontológico. Exatamente isso que você ouviu, striptease ontológico. Pega esse particular aqui. Agora vamos fazer um striptease dos universais dele. A gente vai tirar universal por universal, né? Então você pega lá, vamos tirar dele primeiro o universal de ser uma caneta. E vamos tirar dele o universal de ter um determinado comprimento. Tira dele o universal de ser de determinada cor, de ter determinado peso. Vai tirando cada propriedade dele, cada universal dele. O que sobra por trás? Fala aí, o que sobra? Quando você tira as propriedades da caneta, o que sobra? Complicado, né? A gente não faz a mais remota ideia do que sobra. A gente nem tem acesso a esse algo que sobra aí. Alguns filósofos chamam isso que sobra de substrato. E alguns filósofos gostam de fazer gestos ao falar disso. É o substrato que está por trás dos universais. Porque fazer gesto gera a ilusão de que está ficando mais claras as coisas, né? Então, é o substrato que está por trás dos universais. Alguns chamam de substância. É a substância que está por trás, né, para além de todas as propriedades universais. Não importa como você chama, substrato, substância ou particular, o problema permanece. Ele é completamente misterioso. Completamente misterioso. A gente não tem acesso a esse particular. A gente não tem acesso a isso que está por trás de todos os universais. A substância ou o substrato, né? Difícil, né? Pensa em você mesmo, ó, pensa aqui, em mim, né? Tira de mim a propriedade de ser humano, a propriedade de ter uma altura determinada, a propriedade de ter um peso determinado, vai tirando propriedade por propriedade. Opa, enrolei. Vai tirando cada uma de minhas propriedades, cada um de meus universais. O que é que sobra?
sobra a substância, o substrato, tá, mas o que é isso? É como, por exemplo, assim, se quando você tirasse todas as propriedades dessa caneta, sobrasse uma espécie de caneta peladinha. Ó, caiu aqui, deixa eu pegar aqui, gente. Peguei. É como se sobrasse uma espécie de caneta peladinha, né, para usar a expressão de um antigo professor meu. Você tira todas as propriedades, aí fica uma caneta peladinha. Não é nada claro, né, isso aí. Tem alguma coisa muito obscura aí. O realista, ao fazer a divisão entre, por um lado, particulares e por outro, universais, deixou não apenas a relação de instanciação como um mistério, mas também a própria ideia de um particular como um mistério. Aliás, esse exemplo do striptease ontológico suscitou uma vez, na minha graduação, um caso curioso, né, de revolta com o mistério, em que uma professora minha estava explicando esse ponto, né, e ela deu o exemplo do striptease ontológico, etc., e ela estava defendendo a existência de um substrato. E nisso uma aluna perguntou, não, pera lá, então quer dizer que quando você tira tudo da caneta, sobra algo? E ela, sobra algo. E aí ela, mas o que é esse algo, né? E ela dizendo, não dá para caracterizar, porque esse algo não tem propriedades, esse algo está despido de propriedades, é só o suporte das propriedades, é só a substância, o substrato, né? Não, então você está dizendo que tem um particular aí, mas não pode dizer nada sobre ele? Ela falou, não tem um particular, mas eu não posso dizer nada sobre ele. E aí a menina, levantou e se retirou no meio da aula. Ela não ficou nada satisfeita. Essa certamente vai ter inclinações fortemente antirrealistas, fortemente não realistas. Eu nunca mais ouvi falar dela depois, assim, mas se ela está fazendo filosofia ainda, provavelmente ela é uma nominalista hoje ou uma antirrealista. Então, realmente, existe um ponto em que ela está certa. A história aqui é um pouco misteriosa, né? A gente tem dificuldade de entender o que é esse substrato, essa substância. Esse trem aí, como diz os mineiros, né? Que está por trás de todas as qualidades ou propriedades ou universais de um objeto. Tá bom. Agora, existem diferentes formas de responder isso. Uma forma de responder isso é essa que minha professora deu, né? Você pode dizer que, na verdade, o objetor está compreendendo equivocadamente o ponto. Você pode fazer como Aristóteles e dizer assim, olha, não é que existem duas categorias, né? Uma de universais e uma substância. É que a substância, ela não é uma categoria, ela é uma condição de possibilidade para toda e qualquer categorização. A substância é o que torna possível a categorização. E alguém pode dizer o mesmo, né, do que a gente está entendendo aqui por particulares. O particular é o que torna possível toda a categorização. Por quê? Porque uma categoria é sempre uma categoria de algo. Categorias não podem existir sozinhas, né? Ela tem que existir acoplada a um particular. Ela tem que ser instanciada por um particular para existir, de acordo, né, com o aristotelismo. A gente vai ver que o platonismo rejeita isso quando a gente comparar os dois pontos de vista. Mas, então, a gente precisa aceitar os particulares como uma condição de possibilidade das categorias. Mas isso significa que um particular, ou o que a gente pode chamar aqui de substância, não seria uma categoria, ela seria uma condição de possibilidade para a categorização. Então, repare, falando em outro vocabulário, quando você tira todas as propriedades aqui, tira a propriedade de ser uma caneta, ter um peso, etc., o que sobra é realmente algo indescritível, algo que não pode ser categorizado. E por que esse algo não pode ser categorizado? Porque esse algo está sem propriedades, totalmente sem propriedades. Ele é uma condição de possibilidade da existência de propriedades. As propriedades existem enquanto acopladas a, né, uma substância, a um particular, e etc. Particulares, substâncias, são condições pré-existentes de categorias. Elas não são elas próprias categorias. Tá? Em particular, não existe uma categoria dos particulares. Isso é convincente? Não sei. Francamente, não sei. Eu consigo compreender a ideia de que a gente está cometendo alguma espécie de erro, porque a gente está querendo o quê? Quando retira todas as propriedades daqui, a gente está pedindo ao realista para descrever o que sobrou. Mas ele vai dizer, não dá para descrever o que sobrou, porque o que sobrou não tem propriedades. Descrever algo é atribuir propriedades a esse algo. O que sobrou é só a condição de possibilidade
de toda a categorização. Não faz sentido isso? Faz sentido. É totalmente satisfatório? Eu não sei. Tipo, eu ainda fico, assim, eu ainda tenho uma impressão de que as coisas estão desnecessariamente obscuras, tá? Aqui. Sim, se eu não tomei uma decisão sobre realismos, antirrealismo, mas se eu decidisse pelo realismo, eu iria me esforçar, assim, para eu poder decidir para o realismo, na verdade, eu precisaria me esforçar para explicar um pouco melhor isso e ver até onde dá para levar. Eu tenho a impressão de que isso precisaria se tornar um pouquinho mais claro, né? Mas talvez algumas pessoas estejam satisfeitas com essa resposta. Bom, fica para vocês decidir e desenvolverem. Eu estou dando sempre a ponta do iceberg aqui, vocês podem sempre desenvolver. Então vocês podem sempre tentar pensar, como eu poderia caracterizar melhor? É claro, aqui tudo que você vai poder fazer com a categoria de particular é caracterizar ele. Você não vai poder definir ele em termos de categorias mais básicas. E por que você não pode fazer isso? Porque ele é uma... Bom, se você aceita que ele é uma das categorias mais básicas, então você não pode definir ele em termos de categorias mais básicas. A única forma de definir ele em termos de uma categoria, uma ou mais categorias mais básicas, é aceitando que particulares não são as mais básicas, né? Se esse for o caso, aí você pode definir. Mas mesmo que você não possa definir, como eu disse antes, você pode fazer o quê? Caracterizar, iluminar, né, jogar alguma luz na nossa ideia, no nosso conceito de particular. Né? Isso você pode fazer. Pois bem, fica aí para vocês então avaliarem, né, e vocês julgarem o que vocês acham. Uma segunda resposta a esse problema é uma resposta, cara, radical, mas muito interessante, que é o que a gente conhece como teoria dos feixes, tá? A teoria dos feixes, ela pode ser caracterizada como uma conjunção de duas teses. A primeira tese é a seguinte: não existem substâncias ou substratos ou particulares. Não existe nada que está por trás das propriedades de ser uma caneta, ter determinada altura, comprimento, peso e etc. Assim como não existe nada que está por trás aqui das propriedades de ser humano, de ter 36 anos, eu não lembro a minha idade direito, acho que é 36, né? Ter 36 anos, ter uma altura X, peso X e etc. Então, não existe nada por trás dessas propriedades aqui. Essa é a tese 1 da teoria dos feixes. Gravem, não existe um substrato por trás das propriedades, não existem particulares por trás das propriedades, né? Isso significa que não existem particulares? Em certo sentido, não. Por quê? Porque a tese 2 do realismo, da teoria dos feixes, é que os particulares são conjuntos de universais copresentes. O que o teórico dos feixes está fazendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, o erro do argumento anterior foi procurar por algo além das propriedades que você encontra copresentes aqui. O que a gente fez? A gente fez um striptease dessas propriedades. A gente pegou a propriedade de ser uma caneta e retirou. Pegou a propriedade de ter tampa tal e retirou. Pegou a propriedade de ser azul e retirou. Foi tirando uma delas procurando algo além. Mas o teórico dos feixes vai dizer, não há algo além. A categoria mais fundamental de todas é a de universais. Essa é a mais fundamental de todas, a mais básica de todas. E a categoria dos particulares é explicada em termos dessa categoria de universais. Como? Um particular é nada mais do que um conjunto de universais copresentes. Então, olha aqui. Tem um monte de universais aqui que estão em algum sentido colados, não tem? O universal de ser uma caneta, o universal de ser azul, o universal de ter determinado peso, o universal de ter determinado comprimento, etc. Todos esses universais estão em algum sentido colados nisso que a gente chama de este objeto, né? De um que a gente considera sendo um particular. O teórico dos feixes está dizendo, pois é, esse é o particular. O particular é só isso, não tem nada além disso. O particular é só o conglomerado, né, ou feixe de universais que estão coladinhos aqui, uns com os outros, que estão copresentes. De forma similar, o que é o particular sagi? Eu dei o exemplo lá, né, em que a gente tira a propriedade de ser humano, tira a propriedade de ter altura X, tira a propriedade de ter peso X, tira a propriedade de ser um filósofo, vai tirando uma por uma das minhas propriedades e eu seria o que sobra. Mas o que sobra é totalmente misterioso. Agora o teórico dos feixes diz assim, parou, igual o João Kleber, parou. Não.
particular não é o que sobra. O particular é o feixe de propriedades. O que você chama de SAGI? É nada mais que um conjunto envolvendo a propriedade de ser humano, a propriedade de ser filósofo e várias outras propriedades. É esse conjuntinho envolvendo essas propriedades, uma coladinha com a outra, essas propriedades ocorrendo de forma copresencial, é que a gente chama de SAGI. Então, o particular SAGI é nada mais, nada menos do que o conjunto de propriedades copresentes. A teoria dos feixes, ela não aceita que há duas categorias fundamentais, a de particular e a de propriedades, a de universais. Ela aceita uma única categoria fundamental, a categoria de universais. Os particulares, então, são explicados em termos dos universais. Particulares nada mais são que um conjunto de universais copresentes. A categoria de particular continua sendo muito básica? Continua sendo uma das mais básicas, mas ela já não é a mais. Agora, a teoria dos feixes consegue explicar o que é um particular. Consegue? Um particular é um conjunto de universais copresentes, né? Mas, para fazer isso, ela pagou um preço. Particulares deixaram de ser categorias mais básicas. Eles são básicas ainda, mas eles não são as mais básicas de todas. Agora você tem a categoria dos universais como a única categoria mais básica de todas, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Essa teoria foi defendida, por exemplo, pelo filósofo Bertrand Russell em certa carreira. O Russell viveu demais. Ele viveu muito mesmo, acho que até os 98 anos, 100 anos, não lembro. E ele se manteve ativo por muito tempo como filósofo. Começou muito cedo e foi até muito tarde. E ele mudou muito de opinião ao longo do tempo, né? Mas durante um tempo o Russell defendeu a teoria dos feixes. Eu não sei se nesse livrinho, deixa eu achar aqui. Aqui, ó, esse livrinho aqui eu já indiquei, é um livro fabuloso, tá? Os problemas da filosofia. Tem capítulos aqui sobre, quer ver? Sobre esses, eu acho que o índice dele está no final. Aqui, ó, tá no final. Tem um capítulo sobre universais, que é o mundo dos universais. Tem também sobre o nosso conhecimento dos universais, né? Enfim, eu acho que no capítulo sobre aparência e realidade ele discute isso também, não me lembro, mas o que importa é um livrinho excelente, vale muito a pena ler, e eu acho que ele fala de teoria dos feixes nesse livro aí, eu acho que é um dos momentos em que ele defende, mas aí eu não estou certo, tá? Não tenho certeza total. Sei que o Russell foi um defensor da teoria dos feixes. É uma teoria muito interessante que resolve aparentemente o mistério do que é um particular, né? Mas, como nem tudo são flores, ela levanta alguns problemas. O primeiro desses problemas é que ela tem que explicar que raios é copresença, né, cara? Porque veja bem, você está dizendo que particulares são conjuntos de universais copresentes. Agora você aí apelou a essa relação aí de copresença, né? E você tem que explicar o que é essa relação de copresença. Isso tem que ser clarificado, né? Senão a gente levanta todo aquele problema lá do blá blá blá, né? Particulares são universais que estão relacionados pela relação blá blá blá. E, né? Tem que ser dito alguma coisa sobre essa relação de copresença. É possível, tá, resolver esse problema? Sim, é possível tentar resolver, né? Mas eu não vou entrar muito aqui nele, não. Vou só apontar para vocês de que é um problema a ser resolvido. O teórico dos feixes vai ter de pelo menos jogar alguma luz ou caracterizar, né? Para que a gente tenha um pouco mais de clareza acerca do que ele quer dizer quando ele fala de universais estando copresentes. Pensa, por exemplo, nesse momento aqui, essa caneta está na minha mão. Então parece que eu poderia dizer que, por exemplo, a propriedade de ser uma mão está copresente com a propriedade de ser uma caneta, não poderia? O que me permite dizer, e olha, veja bem, é claro que isso é falso, porque você pode dizer assim,
essa caneta e minha mão continuam sendo dois particulares distintos a despeito de elas estarem aqui, ó, coladinhos aqui. O problema é que, em algum sentido, eu poderia dizer que as duas estão copresentes. Por que eu não posso dizer que as duas estão copresentes? E se eu puder dizer que as duas estão copresentes, então o teórico dos feixes não vai poder mais dizer que são particulares diferentes. O teórico dos feixes tem que poder dizer que mesmo nessa circunstância aqui, ó, em que eu estou segurando a caneta aqui, ó, os universais que formam a caneta estão copresentes, os universais que formam a minha mão estão copresentes, mas eles não estão copresentes uns com os outros, porque afinal a caneta continua distinta da minha mão. O teórico dos feixes vai ter de conseguir dizer isso, né? E não é claro como ele consegue fazer isso, tá? Ah, eu separei uma segunda objeção aqui. Deixa eu ver qual a segunda objeção eu separei, porque eu não lembro, não. Objetos são feitos... Tem uma consequência. Isso não é bem uma objeção, não. Isso é uma consequência da teoria dos feixes que alguns filósofos, por razões mais avançadas que a gente não vai mencionar aqui, consideram implausível. A consequência é a seguinte. Se você tem dois feixes idênticos, você tem dois particulares. Afinal, lembra, particulares são definidos em termos de feixes de propriedades, né, copresentes. Então, se você tem dois feixes idênticos, né, você tem dois particulares idênticos. Isso significa que quando há identidade qualitativa, a gente já apresentou aqui o conceito de identidade qualitativa, há também identidade numérica, ou seja, se dois objetos A e B são qualitativamente idênticos, eles são numericamente idênticos. Vou relembrar, identidade qualitativa diz respeito à posse de semelhanças, né, de propriedades em comum. A identidade numérica diz respeito ao fato de dois objetos serem um e o mesmo objeto, né? Essa caneta é numericamente idêntica a si mesma porque ela é a mesma que a si mesma, né? Óbvio, trivial, né? Eu já expliquei isso numa aula passada, então não vou insistir muito nisso. O ponto da objeção aqui é o seguinte, né? Então a consequência é a seguinte. Se a teoria dos feixes está correta, então dois objetos que possuem exatamente as mesmas propriedades, né, serão de fato um só objeto, serão o mesmo objeto. A identidade qualitativa implica a identidade numérica. Importante, isso não significa que a teoria dos feixes implica que dois irmãos gêmeos serão um só indivíduo, não. Porque dois irmãos gêmeos não são realmente qualitativamente idênticos, né? Eles têm propriedades que são diferentes um do outro. Eles só são muito próximos qualitativamente. Talvez eles tenham a mesma altura, talvez eles tenham uma aparência muito similar, talvez eles tenham, sei lá, o mesmo monte de coisa, né? Mesma cor dos olhos, etc. Mas, por exemplo, eles podem ter pesos diferentes, enfim, eles também vão ter propriedades diferentes. Então, dois irmãos gêmeos não são exatamente o mesmo feixe de propriedades. Eles não são qualitativamente idênticos. Então, essa teoria não implica que dois irmãos gêmeos vão ser o mesmo, mas ela implica que dois objetos que realmente forem qualitativamente idênticos serão o mesmo objeto. Por razões teóricas, alguns filósofos acreditam que isso é implausível. Existem tentativas de criar cenários em que nós temos dois objetos totalmente idênticos qualitativamente, mas que são dois objetos e não apenas um. Eles não são numericamente idênticos, são qualitativamente idênticos, mas não numericamente idênticos. E aí tem uma larga discussão se esses cenários são corretos ou não, né, na filosofia contemporânea. A gente não precisa entrar nisso. Eu só notaria o seguinte, bom, essa é uma consequência da teoria dos feixes, mas não é bem uma objeção, né? Eu não vejo como uma intuição pré-teórica a rejeição disso. Há razões, a princípio aceitável que identidade qualitativa implica identidade numérica. A princípio é aceitável, então ter isso como consequência não é algo que a princípio é suficiente para caracterizar como sendo uma objeção à teoria dos feixes. Enfim, isso dá para a gente a nossa segunda objeção, que foi, encerra para a gente o debate sobre a segunda objeção, que foi que o realista deixaria a ideia de um particular como mistério. A gente viu formas que o realista poderia tentar escapar, nenhuma delas totalmente satisfatória, né? Dado o que a gente viu aqui, claro, eu estou apresentando só o básico, né? Tem muita gente trabalhando isso de forma muito mais detalhada.
mas a gente viu que fica um debate em aberto. Vamos passar para a nossa terceira objeção. Na terceira objeção, eu falei, na verdade, são 3 objeções, né, mas em certo sentido são 4. É porque as 2 próximas objeções, elas são de um mesmo tipo, elas são objeções de regresso. As 2 apelam à existência, ao suposto fato de que o realismo implica num certo regresso. Só verificar o tempo aqui da aula. Então, elas são 2 objeções do mesmo tipo. Eu vou apresentar primeiro uma versão de um argumento que esse pode ser facilmente respondido, mas ele ficou famoso, eu vou então explicar. Eu vou dar a explicação que eu uso dele aqui, porque existem interpretações diferentes desse argumento. Eu vou usar a interpretação do Garrett aqui no livro... rapaz, deixa eu ver qual é o livro. Eu acho que eu botei na... desculpa. Deixa eu ver aqui. Qual é o livro? Estou abrindo o arquivo aqui. Eu botei nas referências bibliográficas do curso esse livro do Garrett. Tá? É uma introdução à metafísica. Eu acho que o nome é só Metafísica, o nome do livro. Da série Conceito-Chave em Filosofia. Ó, abriu aqui, deixa eu ver. Isso mesmo. O nome do livro de 2006, eu acho, chama Metafísica, Conceitos-Chave em Filosofia, publicado pela Artmed. Eu vou usar a exposição dele porque eu gosto, a exposição dele é suficientemente clara para uma aula introdutória. Então, eu vou usar a exposição dele. Esse primeiro argumento do regresso, então, foi originalmente apresentado por Aristóteles, tá? Mas há diferentes interpretações dele, como eu disse. Ele é conhecido como o argumento do terceiro homem. Então, para ficar claro porque ele é chamado assim, eu vou usar o argumento... também, tomando como exemplo da propriedade de ser homem, vou tomar, porque aqui, homem aqui está sendo usado como sinônimo de humano, então para facilitar vou falar do termo humano, que eu acho que é melhor, né, porque não gera ambiguidade. Então vou falar em termos da propriedade de ser humano. Bom, o argumento parte primeiro da suposição, né, ele já parte do pressuposto de que, que a gente chama de pressuposto da autopredicação. O que é esse pressuposto? De acordo com o pressuposto da autopredicação, um universal instancia a si mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o universal de ser vermelho, o universal da vermelhidão, é ele próprio vermelho. Então, se você perguntar qual a cor do universal da vermelhidão? Vermelho. O universal da humanidade, né, de ser humano, é ele próprio humano. Então, se você perguntar se um universal de ser humano é humano, a resposta é sim, né? Cada universal instancia si mesmo. O universal de ser triângulo é ele próprio um triângulo, é ele próprio triangular. Né? Isso com todos os universais. Tá? Alegadamente, Platão aceitou esse pressuposto da autopredicação e Aristóteles, quando apresentou o argumento do terceiro homem, do terceiro humano, que eu vou chamar aqui, estava argumentando contra Platão, que aceitou esse pressuposto. Tá bom, e qual é o argumento? A gente viu lá que a explicação realista, né? Claro, Aristóteles tinha em mente Platão, mas não importa, vamos falar de realismo aqui. A explicação realista explicou o fato de que isso aqui, não posso dar o exemplo da caneta, tem que ser do humano, de que eu sou humano, por exemplo, apelando a um universal, o universal da humanidade. E esse universal também seria humano, né? Então você explica o fato de que eu sou humano, de que um determinado grupo de indivíduos, né, você também, etc., é humano, apelando a um segundo humano, que é o universal de humanidade. Pois bem, agora a gente pode perguntar o seguinte, bom, se o próprio universal de humanidade é ele também humano, né? Lembra, a gente está aceitando o pressuposto da autopredicação, então a gente tem que explicar agora o que eu tenho em comum com esse universal de humanidade. Repara, a gente explicou o que eu tenho em comum com você apelando a esse universal de humanidade. Mas esse universal é ele próprio humano. Então eu também tenho algo em comum com esse universal de humanidade. Né? Ambos somos humanos. E a gente tem que explicar o que é esse algo em comum. E o realista agora vai ter de postular um terceiro homem, um terceiro humano. Um novo universal, né, que é ele próprio humano também, né, para explicar esse evento. Só que agora a gente pode fazer novamente a pergunta: o que eu
o universal de humanidade e o terceiro homem, né, o outro universal de humanidade temos em comum. E aí a gente vai ter de postular um quarto homem, um quarto universal de humanidade. E por aí vai. Ad infinito, você vai ter que ficar postulando universais ao infinito. Vamos repetir? O ponto vamos repetir agora com canetas, né? O ponto primeiro, o realista explica o que esse objeto tem em comum, postulando o universal de ser uma caneta. Perfeito? Até aí tranquilo, né? Só que o realista aqui, o realista que a gente está considerando nesse argumento, aceita o pressuposto da autopredicação. O universal de ser uma caneta é ele próprio uma caneta. Mas então agora você tem que explicar o que este objeto aqui tem em comum com esse universal de ser uma caneta, quando ambos são uma caneta. E para isso você vai ter de postular outro universal de ser uma caneta. Você vai ter de postular uma terceira caneta. Você tem essas canetas aqui, você tem a segunda caneta, que é o universal de caneta, e vai ter de postular uma terceira caneta, que é o próximo universal de caneta, para explicar o que essas canetas têm em comum com o universal de caneta. E isso sucessivamente, né? Ad infinito. Aí você vai ter de explicar o que essas canetas têm em comum com aquela terceira caneta que você postulou. E aí você vai precisar de uma quarta caneta. E por aí vai, com quinta, sexta, sétima, oitava e etc. Né? Espero que tenha ficado claro. E argumentos de regresso às vezes são meio embolados, mas eu acho que essa versão, pelo menos, do argumento do terceiro homem, etc., é suficientemente clara. Né? Tenta pensar, e antes de eu dar a resposta, tenta parar e pensar. Como você responderia esse argumento? Para e pensa. Tenta refletir sobre isso. Pausa esse vídeo aqui e tenta refletir. Aí eu vou te dar a resposta em sequência. Se você fez isso, você pensou no modo mais óbvio de responder essa pergunta. É simplesmente rejeitar o pressuposto da autopredicação. Porque um platônico de hoje faz, né? É rejeitar o pressuposto da autopredicação. Realistas não precisam aceitar que uma propriedade F qualquer, né, instancia a si mesma, exemplifica a si mesma. Eles não precisam aceitar, por exemplo, que a propriedade de ser vermelho é ela própria vermelha. Né? Claro que não. Então você rejeita o pressuposto da autopredicação e assim bloqueia todo o argumento. Isso aqui vale como uma lição importante em filosofia. Eu sempre digo isso para quem está começando, que é o seguinte. Quando você está começando, filosofia, ninguém gosta de ser refutado em público, mas em filosofia todo mundo é. Então você vai ser refutado muitas vezes na sua vida. Né? Faz parte da filosofia, porque filosofia a gente debate ideias, né? E às vezes é refutado. Então, a gente também, entretanto, a gente precisa ter cautela, né, para não ser refutado injustamente, né? Tipo, para a gente acabar não concedendo que foi refutado quando de fato não foi. E uma das coisas que a gente deve fazer é tomar o cuidado em ficar atento com as teses que as pessoas atribuem a gente. Muitas vezes elas atribuem a gente teses que nós não defendemos. Eu até acho que Platão de fato defendeu a autopredicação, então Aristóteles está correto em atribuir isso a ele. Agora, certamente, alguém poderia te atribuir esse pressuposto num debate contemporâneo, sendo que você não assumiu ele em momento algum. Nesse caso, você tem de prestar atenção no que a pessoa está te atribuindo para você rejeitar o argumento dela. Não, peraí, eu rejeito seu argumento porque eu rejeito o pressuposto que você está me atribuindo. Você está me atribuindo o pressuposto da autopredicação, mas isso eu já rejeito desde o começo. Então, o seu argumento não funciona contra mim. O seu argumento pode até funcionar contra quem aceita esse pressuposto, mas dado que eu não aceito, não funciona contra mim. Fiquem sempre atentos, quando forem debater ideias, ao que, porque faz parte, quando a gente debate ideia, parte do que a gente tem que fazer é interpretar o nosso colega, né? Aquele que está discutindo com a gente. A gente precisa interpretar ele para poder tentar rebater, refutar, etc. E nessa tentativa de interpretar, a gente frequentemente comete erros e atribui à pessoa coisas que ela não estão defendendo realmente. Então fique sempre atento, porque vai ser muito comum as pessoas te atribuírem teses que você não está defendendo. Vai ser comum você fazer isso também com as pessoas, tá? Então, ficar atento para isso, porque aí você evita objeções que são facilmente evitáveis, né? Que basta você dizer, epa, eu não defendo isso não, para você poder rejeitá-las. Enfim, essa deu a nossa primeira versão do argumento por regresso, que é uma versão, digamos, fraquinha, né? Mas fácil de responder. Agora, a segunda versão do argumento do regresso é um problema, talvez seja o argumento mais clássico contra o realismo, viu? Talvez seja o argumento clássico contra o realismo.
Mas, apesar de ser um argumento clássico, cara, ela é bem embolada. Não é que ela é embolada porque o argumento é bastante preciso e etc. O problema aqui é que, para quem não está acostumado com filosofia, esse é o tipo de argumento que é pode ser um pouco confuso, porque ele envolve reiterações e reiterações. Então, vocês vão ver isso já já. Então, isso às vezes é difícil de captar para quem não está acostumado com raciocínios um pouco complexos. Eu tentei aqui formular a explicação dele da forma mais clara que eu pude. Eu vou tentar aqui ser o mais claro que eu puder. Inclusive, vou primeiro apresentar ele de forma mais informal e depois apresentar ele de forma um pouquinho mais rigorosa, tentando passar para vocês a moral da história. Eu espero, né, que eu consiga, mas em todo caso, fiquem atentos. A filosofia envolve argumentos complexos mesmo. Então, fiquem atentos, pausem o vídeo, passem passo a passo do argumento, pensando sobre cada passo do argumento, que aí vocês vão conseguir captar. Se tiver difícil, só vai pouco a pouco. Tenta compreender o primeiro passo do argumento, para depois compreender o segundo, para depois compreender o terceiro e etc. Você está assistindo o vídeo, então você pode pausar, você pode fazer essas coisas. Isso vai te ajudar muito a compreender, ok? Eu vou tentar aqui ser o mais claro que eu puder, tá beleza? Vamos então partir. Esse aqui é o argumento do regresso, às vezes chamado de o regresso de Rayleigh, porque ele foi primeiramente ensaiado pelo filósofo Gilbert Ryle, e é talvez o argumento mais famoso aí contra o realismo. Vamos começar a ver o que esse argumento diz então. A gente começa onde quase todo argumento, né, começa. Vamos começar da explicação realista, que é o que a gente quer refutar. Lembra lá que o realista explica o fato de que isto é uma caneta, isto é uma caneta e isto é uma caneta, né? De que três objetos quaisquer, que a gente vai chamar agora de ABC, né? De que A é uma caneta, B é uma caneta e C é uma caneta, apelando ao fato de que A, B e C instanciam a propriedade ou universal de ser uma caneta. Então essa é a explicação realista, né? A gente lembra disso. Só que ao fazer isso, o realista está postulando um novo fato, né? Que é o fato de que A instancia a propriedade de ser uma caneta, universal de ser uma caneta, B instancia a propriedade universal de ser uma caneta e C instancia a propriedade universal de ser uma caneta. Isso significa, por exemplo, que A e B, por exemplo, e C têm algo em comum a mais agora, que é o fato de que cada um deles instancia a propriedade de ser uma caneta. Mas se a gente tinha que explicar em virtude de qual fato A, B, C era uma caneta, agora a gente tem que explicar também em virtude de qual fato A, B, C instancia todas a propriedade de ser uma caneta. E qual vai ser a explicação realista agora? O realista vai ter de apelar a uma nova relação de instanciação, que a gente vai chamar de instanciação 2. Ele vai ter de dizer A, B e C, cada um deles instancia a propriedade de ser uma caneta, né? Por quê? Cada um deles tem a propriedade de instanciar 2, né? A propriedade de instanciar a propriedade de ser uma caneta. Vamos lá. A tem a propriedade de instanciar 2, a propriedade de instanciar 1, a propriedade de ser uma caneta. B vai ter que ter a propriedade de instanciar 2, a propriedade de instanciar 1, a propriedade de ser uma caneta. E C também vai ter de ter essa propriedade. Mas ao fazer isso, você criou novos fatos que precisam ser explicados, né? Agora você está dizendo que A, B e C têm outra coisa em comum. Cada um deles instancia 2, a propriedade de instanciar 1, a propriedade de ser uma caneta. E o que é ter esse algo em comum? Para explicar, você vai ter de apelar a uma outra relação, que é a relação de instanciar 3, né? Você vai ter de dizer que A, B e C, né, cada um deles instancia 3, a propriedade de instanciar 2, a propriedade de instanciar 1, né, a propriedade de ser uma caneta. Mas ao fazer isso, você criou um novo fato que precisa ser explicado. E para explicar esse fato, você vai ter de apelar a uma nova relação de instanciação, a instanciação 4. E para explicar esse novo, o que por sua vez vai gerar um novo fato, que vai precisar de explicação, e você vai precisar postular a instanciação 5, 6, 7, 8, etc.
Moral da história, você vai cair num regresso ao infinito. Cada vez que você explicar um fato postulando instanciação, você vai criar um novo fato que requer a postulação de uma nova relação de instanciação. Né? É complexo, é um pouco emboladinho, né? Porque esse tipo de argumento envolve reiteração. Né? Você fala primeiro de um objeto instanciando uma propriedade, depois de um objeto instanciando a propriedade de instanciar aquela propriedade, depois de um objeto instanciando a propriedade de instanciar a propriedade de instanciar aquela propriedade, e isso vai confundindo a gente. Mas a moral do argumento é bastante simples. Você começou explicando a similaridade entre A e B, postulando a relação de instanciação. A e B instancia a propriedade de ser uma caneta. Mas então agora temos um novo fato a ser explicado. A instancia a propriedade de ser uma caneta e B instancia a propriedade de ser uma caneta. Eles têm isso também em comum. Eles não apenas têm em comum o fato de que ambos são uma caneta, eles têm em comum o fato de que ambos instanciam a propriedade de ser uma caneta. E como explicar isso? Pela lógica realista, tem que ser postulando uma nova relação de instanciação, dizendo que A instancia a propriedade de instanciar a propriedade de ser uma caneta e B instancia a propriedade de instanciar a propriedade de ser uma caneta também. E aí você cria um novo fato que precisa de explicação. Aí você tem que postular uma nova relação de instanciação e cria um novo fato. E tem que postular uma nova relação de instanciação e cria um novo fato, blá, 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 blá. Né? Essa é a moral do argumento do regresso do Ryan. Agora, essa é uma explicação um pouco imprecisa do argumento. Eu vou dar uma explicação um pouquinho mais precisa. Nem é totalmente precisa, não, mas é um pouquinho mais precisa. A explicação mais precisa fala em termos de objetos, pares de objetos, trios de objetos e etc. Vamos começar pelo seguinte, por onde a gente sempre começa, né? A e B são ambos canetas, não são? E o realista explica isso dizendo o quê? Que A exemplifica, né, ou instancia o universal de ser uma caneta e B também exemplifica ou instancia o universal de ser uma caneta. Perfeito? Mas ao fazer isso, então, considera agora não A e B isoladamente. Agora eu vou te pedir para considerar pares de objetos. O primeiro par de objetos contém essa caneta aqui e o universal de ser uma caneta. O segundo par de objetos, né, de itens da realidade, contém essa caneta aqui, B, né, e o universal de ser uma caneta. Então agora a gente tem, para facilitar aqui ó, a diferença entre A e B, ó, vou colocar uma tampinha azul na A. Então a gente tem o primeiro, o par contendo A e o universal de ser uma caneta, e o par contendo B e o universal de ser uma caneta. Se você quiser, para facilitar, escreve aí no seu caderno A, vírgula, universal de ser uma caneta, e na linha de baixo, B, vírgula, universal de ser uma caneta. Escreve aí no seu caderno. A explicação que a gente viu do realista, ela diz que o primeiro par, o par que está na linha de cima aí do seu caderno, tem algo em comum com o segundo par, o par que está na linha de baixo aí do seu caderno. O primeiro par sustenta a relação de instanciação, que eu vou chamar aqui para facilitar de instanciação 1. E o segundo par também sustenta a relação de instanciação 1. Por quê? Lembra lá, o primeiro par é o quê? O objeto A e a propriedade de ser uma caneta. E não é verdade que esse objeto instancia a propriedade de ser uma caneta? Então esse par, ele sustenta a relação de instanciação 1. O segundo par envolve esse objeto aqui, B, e a propriedade de ser uma caneta. E não é verdade que esse objeto aqui instancia a propriedade de ser uma caneta? Então o segundo par também instancia a propriedade, sustenta a relação de instanciação 1. Então você tem dois pares de objetos, o primeiro A e propriedade de ser uma caneta, e o segundo B e propriedade de ser uma caneta. E esses dois pares têm algo em comum. Ambos sustentam a relação de instanciação 1. Agora, a gente tem algo a ser explicado. Em virtude... Vou fazer uma pequena pausa aqui, porque o cachorro está latindo lá, não sei se está entrando aqui. Aí quando o cachorro parar de latir, eu volto de onde eu parei. Agora só tem que lembrar de onde eu parei, né? Então você tem dois pares de objetos, né? E esses pares têm algo em comum. O primeiro par de itens da realidade, tem algo em comum com o segundo par de itens da realidade. Ambos sustentam a relação de instanciação. Agora, isso é um fato que também precisa ser explicado. Se você precisava explicar o que A e B têm em comum, então você precisa explicar o que o primeiro par e o segundo par têm em comum. Esse é o mesmo tipo de fato com o qual o realista começou desde o princípio, só que agora ele envolve pares de objetos.
E como você explica isso? Bom, se você é um realista, só tem um modo de explicar isso. Você vai precisar postular uma relação de instanciação, uma nova relação de instanciação. Agora você vai ter que dizer que o par formado por A e pela propriedade de ser uma caneta instancia 2 a instanciação 1, né? A relação de instanciação 1. Você vai ter que dizer isso. E o par formado por B e a propriedade de ser uma caneta instancia 2 a instanciação 1, a relação de instanciação 1. Mas agora, veja bem, ao fazer isso, agora a gente pode considerar, ao invés de pares, a gente pode considerar trios de objetos. O primeiro trio de objeto é o seguinte: o objeto A, de objeto não, de item da realidade, né? O objeto a propriedade de ser uma caneta e a relação instanciação 1. Escreve aí no seu caderno. A, vírgula, propriedade de ser uma caneta, vírgula, instanciação 1. Esse trio de itens. O segundo trio de itens é o objeto B, a propriedade de ser uma caneta e a relação de instanciação 1 também. Escreve aí no seu caderno da linha de baixo. Agora repara o seguinte, esses dois trios de objetos, o que está na linha de baixo e o que está na linha de cima, eles têm algo em comum. Cada um deles sustenta a relação de instanciação 2. Lembra? A gente viu lá que A e a relação, que A e a propriedade de ser uma caneta, né, instancia 2 a relação de instanciação 1. Então, cada um desses pares aí sustenta a relação de instanciação número 2. Esse é um novo fato que você precisa explicar. E como você vai explicar isso? Postulando instanciação 3. Mas agora vocês já entenderam a moral. Quando você postular instanciação 3, você vai criar um novo fato, que vai precisar ser explicado postulando uma instanciação 4. E quando você fizer isso, você vai criar um novo fato, que vai precisar ser explicado criando uma instanciação 5. E por aí vai ad infinito. Nunca vai acabar. A explicação realista implica num regresso ao infinito. E isso, claro, significa que no fim das contas ela não explica nada. Né? Ela não explica nada, porque em cada nível que ela explica, ela cria um novo fato que requer uma explicação tanto quanto o fato anterior que ela explicou. Né? Então, no fim das contas, ela não explica nada. Essa é certamente a objeção mais famosa ao realismo que existe. Existem muitos modos de tentar sair dessa objeção. A objeção foi e é amplamente debatida. A gente não vai entrar em detalhes aqui, só vou dar uma dica aqui de uma possível forma. Tá? Um possível modo de tentar escapar dessa objeção é, claro, apelando ao conceito de primitivo. Né? O que você pode dizer? Você pode dizer assim, olha, toda teoria tende a apelar a um primitivo, não tem? Toda teoria tende a parar em algum momento. Quando o realista diz que a particulares, instanciação, universais são os primitivos dele, ele está falando que é ali que a explicação para. Dali por diante você não pode mais fazer pergunta. E por que não? Porque ali é o primitivo. Não há nada mais ali depois daquilo a ser explicado. Novamente alguém pode pensar assim, mas isso é arbitrário, o realista vai rebater. Olha, não é. Toda teoria tende a parar em algum lugar. Esse aqui é o local onde o realismo para. O realismo para a explicação dele quando ele diz que A e B compartilham o universal F. Dali em diante não tem nada mais a ser explicado. Qualquer outra teoria na qual você conseguir pensar, vai ter de parar em algum lugar também. Você não pode continuar explicando ao infinito, não é mesmo? Então você vai ter de parar em algum lugar. Que lugar seria melhor do que parar com as primeiras categorias mais básicas que a gente encontra? Né? Então, você para ali, nas categorias mais básicas, naquele nível ali, e não dá mais um passo adiante. O antirrealista pode protestar o seguinte, olha, é verdade que toda teoria tem de parar em algum lugar. Isso aí não tem como, né? Toda teoria tem. Mas, por outro lado, o lugar onde o realista para é muito suspeito, porque, quer dizer, o realista diz assim pra gente, é premente explicar que isto aqui tem algo em comum. É premente explicar isso. A gente precisa explicar isso. Né?
mas depois ele dá uma explicação que levanta o mesmíssimo tipo de problema levantado pelo fato de que isso aqui e isso aqui tem algo em comum. O mesmíssimo tipo de problema. Aí ele diz, não, mas agora eu não preciso explicar mais não, porque agora a gente chegou no nível primitivo. O problema é que ele está explicando um tipo de fato, dando origem ao mesmo tipo de fato, ao mesmo tipo de fato. E depois se recusando a explicar esse outro fato. Isso é suspeito, né? Há sentido em falar que esse fato é primitivo? Ah, sim, mas assim, tem algo de suspeito aí também, porque ele está recusando explicar algo que é do mesmo tipo de coisa que ele disse que precisava ser explicada anteriormente. Então, há uma suspeita aí, viu? Enfim, não estou dizendo que o realista é refutadão, tem muito pano para manga aí, a gente está vendo só, né, o basicão aqui. Aí fica para vocês, e vocês pensem e decidam o que vocês acham aí. Deixa eu ver se eu separei mais alguma coisa aqui. Eu acho que acabou então. Esses são os 3 argumentos contra o realismo. A gente conseguiu ver eles numa aula, eu acho que vai ficar uma aula grande, né? Mas tudo bem. E aqui, ó, vou mencionar um pouco aqui sobre 2 lições. Primeiro, sobre aquilo que eu já tinha dito antes, né? A nossa atitude não argumenta, não conta como argumento contra ninguém. Nosso chilique não conta como um argumento contra ninguém. Então ficar, o realismo, ele aceita universais, isso não conta como argumento contra ninguém. Isso é bobagem, isso é ruído, né? Mas isso é possível mesmo argumentar contra o realismo. A gente viu? Repara a diferença entre alguém que apela a esses 3 argumentos que a gente deu hoje aqui e alguém que fica dando chilique do tipo, ele é realista, meu Deus, ele aceita universais, em pleno século XXI, blá, 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 né? Olha a diferença. No segundo caso, de alguém que fica dando chilique, você não aprende nada, você só vê a pessoa dando chilique. De alguém que argumenta, que usa alguns dos 3 tipos de argumentos que a gente viu hoje aqui, você vai aprender algo. Mesmo que você discorde, que você seja um realista e discorde desses argumentos, esses argumentos certamente vão te levar a sofisticar a sua versão de realismo. Então você vai aprender com a objeção. Está vendo a diferença de valor cognitivo entre argumentar contra algo e dar chilique? É importante lembrar disso. Em filosofia a gente argumenta. E aí, a gente viu 3 argumentos a favor do realismo, vimos 3 argumentos contra. Né? E agora, vocês têm de pesar. Se quem quiser tomar uma decisão informada vai ter de procurar mais referência bibliográfica, né, e etc. Mas vocês viram que a dialética da filosofia se dá por meio de argumentação e discussão racionais, não por meio de chilique. Você pode dar seu chilique, não tem problema, não faz parte da vida desabafar e dar chilique, né? Mas só lembrar que seu chilique não conta como argumento contra quem quer que seja, viu? E como decidir? Como que a gente decide, né? Quando você tem, então, uma tese, uma teoria que apresenta uma solução para o problema, você tem argumentos pró e contra. Como decide? Pesando os argumentos. Você vai ter de pesar os argumentos, depois vai ter de comparar com outras teorias também, a gente vai ver outras teorias, a gente vai ver na próxima aula teorias nominalistas, né? Vai ter de comparar os argumentos, cara, não tem jeito. Compara os argumentos, pesa os argumentos e vê quais você acha mais plausível, ok? É assim que se faz filosofia. Não tem nenhum procedimento gerador de consenso racional sobre qual a resposta correta, pelas razões que eu dei na minha primeira aula, né? na segunda aula, quando eu caracterizei o que é filosofia. Então, filosofia isso é uma treta muito grande, né? É argumento para lá, argumento para cá e etc., sem ter, geralmente, consenso. Faz parte, mas isso não quer dizer que você não possa pesar aí qual lado você acha que está ganhando no debate, digamos assim, quais argumentos são mais plausíveis, né? Os argumentos pró ou contra o realismo. Enfim, na próxima aula a gente vai ver finalmente versões de antirrealismo, nominalismo e novamente talvez dê para ver numa aula só, talvez eu precise dividir em 2 e a gente vai descobrir na próxima aula dependendo do tempo que durar. Eu vou considerar, há muitas e muitas versões de nominalismo, muitas mesmo, viu? Não dá para considerar todas, né? Eu vou tentar considerar algumas delas só. E aí, se der tempo, eu queria dar uma aula, como eu já falei, inteirinha sobre o nominalismo e o avestruz. Mas tem que ver se vai dar tempo, porque eu quero falar de vários problemas da metafísica ao longo desse curso, e o problema dos universais já está começando a tomar tempo demais. Então vamos ver. Eu queria mesmo gastar mais tempo com os universais, que ele é mais clássico. Mas, assim, também não pode tomar todo o tempo, né? Tem que sobrar um pouquinho para a gente ver outras coisas. Então, vamos ver se vai dar tempo de eu dar uma aula só sobre nominalismo e avestruz, que é legal para danar. Mas se não der, não deu, né? Não tem problema não.
Agora, eu já indiquei bibliografia, tá? Aquelas bibliografias que eu indiquei quando eu comecei a falar sobre problemas universais ainda são válidas, então eu não vou indicar hoje. Eu vou fazer agora um resumo, como sempre. Quem não gosta de resumo pode encerrar o vídeo aqui. Se você gosta de resumo, então fica comigo e acompanha o resumo que eu vou fazer aí, beleza? Tá, a gente viu... Deixa eu tomar uma aguinha para... O resumo eu vou ler como sempre. A gente viu 4 perguntinhas que são membros da família conhecida como o problema dos universais, né? Que é: o que são propriedades? Existem universais? Como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade? Como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes uns dos outros? A gente viu que o realismo responde a essas perguntas, né? Ele diz que propriedades são universais, portanto universais existem, e explica o problema do muitos, né? Como é possível que diferentes particulares compartilhem a mesma propriedade em termos de diferentes particulares instanciando e exemplificando o mesmo universal. E também o outro problema, como é possível que diferentes particulares sejam similares e diferentes, ele explica a semelhança e a diferença em termos de exemplificação ou não do mesmo universal. A gente já viu isso em detalhes, né? Então, a moral que o realismo aceita universais, o nominalismo rejeitaria, e a gente viu 3 argumentos a favor do realismo, que são o argumento do um e muitos, o argumento a partir da predicação e o argumento a partir da referência a universais. E vimos 3 objeções ao realismo, né? A objeção de que o realismo deixa, isso é o que a gente viu nessa aula, a objeção de que o realismo deixa a relação de instanciação ou exemplificação como um mistério, né? Que ele não explica essa relação. A objeção de que ele não explica o conceito de particulares, né? Que os particulares ficam completamente misteriosos, e aí a gente viu até que uma forma de responder é pela teoria dos feixes, né? Que diz que um particular, na verdade, é definido em termos do conjunto de propriedades copresentes, né? Então, particulares deixam de ser as categorias mais básicas e só universais são categorias mais básicas. E a gente viu particulares seriam, então, definidos em termos de universais, conjuntos universais copresentes, né? E a gente viu também o argumento a partir o argumento do regresso, que a gente viu 2 versões dele, o do terceiro homem, ou humano, que é, né, fraquinho, porque joga para o realista a ideia de que ele aceita o pressuposto da predicação, e mesmo que isso fosse plausível contra Platão, não é plausível contra os realistas contemporâneos. E o argumento do regresso, que é um argumento poderoso contra o realismo, e há muito debate aí sobre ele. Enfim, isso encerra realismo, encerra entre aspas, né? Porque aí depois, na próxima aula, eu vou falar sobre nominalismo, e depois eu vou dar uma aula deixando de lado, discutindo não os argumentos gerais a favor do realismo, nem comparando o realismo com o nominalismo, mas comparando as 2 versões de realismo, o platônico e o aristotélico, e vendo qual deles seria superior, né? Que é uma aula que eu acho que é interessante também, vale a pena. Essa eu já decidi que eu vou incluir mesmo, né? Vamos ver, né? Tem que dar tempo, cara, tá? Enfim, mas eu acho que ela vai dar para incluir, sim. É muito bom incluir essa aula, acho que é bastante útil aí, então eu vou incluir, sim. Enfim, então isso encerra pra gente a conversa sobre nominalismo. Na próxima aula a gente vê... encerra pra gente a conversa sobre realismo. Na próxima aula a gente começa a falar de nominalismo. Abraço a todos vocês e até a próxima aula.